Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, eu não vou desistir. Estamos juntos crendo para o sobrenatural, que este seja um dia maravilhoso, que esta semana seja uma semana de bênçãos incontáveis sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando a palavra de Deus e esta semana estaremos estudando o livro de Tiago, muita coisa poderosa para ajudar a sua vida, seu ministério, sua família, no nome precioso de Jesus. Então, seja muito bem-vindo. Vamos entrar no que Deus tem para nós, no quesito da vontade da palavra de Deus, estudando a sua palavra. Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe sua vida, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abra as comportas do céu sobre sua vida, no nome precioso de Jesus, sabendo que o que Ele prometeu é poderoso para cumprir. Ele falou certamente que Ele fará, aleluia. Bom dia, pessoal. Tenho certeza que vocês tiveram um final de semana glorioso na igreja de vocês, na família de vocês, com os pais, né? Tivemos esse final de semana aí, o Dia dos Pais, e eu quero passar aqui para desejar uma semana para esses pais gloriosos. Bom dia, meu amado Eric. Deus abençoe, meu filho. Que bênção. Tenho certeza absoluta que você teve um final de semana glorioso e eu tenho certeza absoluta que essa semana será uma semana gloriosa. Se prepare para grandes destraves da parte de Deus, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Bom dia, meu amado pastor Paulo, dia de bênção para o Senhor, louvado seja Deus. Bem, gente, estamos juntos crendo para o sobrenatural. Quero pedir sua ajuda agora e enviar aí o link para todas as pessoas que estão conectadas com você, que for possível. Envie aí esse aviãozinho, convide as pessoas para a live, nos ajude a divulgar a palavra da fé. Essa é uma ferramenta poderosa para irmos além das fronteiras. Amém? Então, se possível, toca aí nesse aviãozinho e envia para as pessoas que você conhece, envia para os seus amigos, envia para os seus irmãos. Compartilha a palavra da fé com eles, para que eles sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Então, é uma maneira poderosa de você manifestar o amor de Deus aí pelas pessoas, levando a palavra da fé de uma maneira poderosa, tá bom? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para todo sempre. Parabéns aí também para a Liz e para a Sara, que é aniversário esse final de semana. Foi um aniversário maravilhoso. São duas crianças poderosas que tem na nossa igreja, duas coisas lindas. A filhinha do pastor Lucas e Gil, né? São duas crianças cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus, cheias da alegria do Senhor. São maravilhosas mesmo. Um bom dia especial para você que está aqui pela primeira vez, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, não vou desistir. Se você ainda não me segue lá no YouTube, me segue lá no YouTube para mais conteúdos, mais ministrações da palavra de Deus. Se você não me segue aqui no Instagram, me segue no Instagram, né? É só me seguir aqui, como também seguir lá no YouTube para ser edificado com palavras pregadas em algumas igrejas do Brasil e até aqui mesmo, em Jundiaí. Então, louvado seja Deus pela sua vida, no nome precioso de Jesus. Se você quiser se tornar um dos mantenedores ou patrocinadores da Conferência da Fé, é só falar comigo no inbox, que vamos mandar um link para você. Estamos terminando de montar esse link para que você se torne um patrocinador. E sendo um patrocinador ou mantenedor mensal da Conferência da Fé, você nos ajuda a expandir a Conferência da Fé para o nível profissional que queremos, como compra de computadores, câmeras, a produção dos nossos livros, e tem benefícios, tá? Benefícios maravilhosos.
Vamos supor, se você for um mantenedor com R$ 50, você terá direito a assistir a Conferência da Fé online ou presencial como benefício. Ainda pode ganhar a camisa e alguns materiais exclusivos da Conferência da Fé, tá bom? Então, se você for um mantenedor desde já, com apenas R$ 50, no próximo ano, você já ganha a inscrição online ou presencial da Conferência da Fé e ainda a linda camisa da Conferência da Fé que estamos preparando. Então, você pode ser um dos mantenedores. Se você quiser também divulgar sua empresa, nós temos um valor para ela e todo esse dinheiro vai nos ajudar a fazer a estrutura da Conferência da Fé, né, em termos de equipamentos e pessoas que estarão trabalhando, como também vai nos ajudar a criar o Kit Igreja. O que é o Kit Igreja, apóstolo? O Kit Igreja é o que nós estamos preparando para ajudar as pessoas na abertura de igrejas, né? Então, tem uma igreja para ser aberta e nós vamos enviar o Kit Igreja para abençoar aquele missionário ou nós abrindo aqui uma igreja próxima. A ideia do Kit Igreja serão 50 cadeiras, baixo, guitarra, bateria e teclado, 3 microfones, pedestal e um púlpito. Então, eu creio que essa é uma maneira poderosa de podermos abençoar, incentivar aquele homem ou mulher que está começando no ministério. Então, você que se torna mantenedor, você vai nos ajudar a montar esse Kit Igreja e já vai ajudar também a espalhar a palavra da fé em todo o Brasil, tá bom? Então, é só me procurar no inbox e poder nos ajudar. Se você quiser nos abençoar aí com o Pix, você que tem nos abençoado, tá aí, conferenciadafésp@gmail.com. conferenciadafésp@gmail.com. Deus abençoe extraordinariamente a sua vida hoje. Aleluia. Bem, avisos dados, vamos então para notícias maravilhosas da palavra de Deus. Em primeiro lugar, essa semana, eu acho que você viu aí, o título é O Livro de Tiago. Gente, quantas coisas importantes temos só no primeiro capítulo de Tiago. Eu não sei se você já chegou a ler esse livro de Tiago, mas tem tantas coisas importantes para ajudar a sua fé. Só no primeiro capítulo, ele mostra a necessidade de sabedoria, a necessidade de perseverança e a necessidade da prática da palavra de Deus. Em primeiro lugar, quem é Tiago? A Bíblia diz no capítulo 1 de Tiago, no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou saudações. Bem, esse Tiago, que escreve o livro de Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, ele também era irmão de Jesus. No capítulo de número 13 de Mateus, no verso 55, alguém pergunta, não é este o filho do carpinteiro, com relação a Jesus, né? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, Tiago era o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra passagem que pode corroborar esse assunto está em Marcos capítulo 6, versículo 3, que diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Então, Jesus teve dois irmãos físicos, né, gerado de Maria, que simplesmente foram apóstolos de Jesus. O primeiro foi Tiago e o outro foi Judas. Os dois escreveram as cartas e os livros que estão expostos na palavra de Deus. Esse Tiago, futuramente, ele se torna o pastor da igreja de Atos. Só um minuto. Não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então, para as pessoas que pensaram que Maria não teve mais filhos, se enganam. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois, simplesmente, ela teve sua família normal
como qualquer outra pessoa teria. E aí ela teve filhos, só de homens, fora Jesus, ela teve 4 homens, Tiago, José, Judas e Simão. Além disso, teve algumas irmãs de Jesus. Olha só, não vive aqui entre nós suas irmãs, então não sei quantas filhas Maria teve. Isso vai nos ajudar. Olha que conteúdo espiritual Tiago vai trazer. Tiago é irmão de Jesus e Judas é irmão de Jesus. Esses dois se tornam apóstolos e esses dois escrevem 2 cartas para a igreja. Depois, em Atos capítulo 15, no verso de número 13, falando sobre esse Tiago, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Então, ele simplesmente era o pastor que coordenou toda a situação da igreja naquela situação onde houve a contenda de Paulo com Barnabé, por gentios e tudo isso, e Tiago toma a dianteira e organiza toda a situação. Depois, nós vimos em Gálatas capítulo 1, versículo de número 19, e não vi outro apóstolo, isso é Paulo relatando, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aleluia. Então, definida a situação, nós vamos entender agora quem é Tiago. Tiago é um apóstolo que era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo na carne, vamos dizer assim, né? Mas entendeu que ele era um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, imagina você ter um irmão como Jesus dentro de casa, andando, fazendo milagre para tudo que era lado, criticado, chamado de louco, e depois esses próprios irmãos dele tiveram uma contenda com ele ali, mas depois entendeu o chamado de Jesus. E Tiago, vendo toda a vida de Jesus, vida de fé, vida de milagres, a vida de Jesus no Espírito, a vida de Jesus em oração, a vida de Jesus como um sacrifício, ele pega algumas coisas que outras pessoas não falam ou não focam, mas também temos que ter uma conotação dessa habilidade de Tiago com relação a perceber coisas do dia a dia das pessoas, que é característico também de um pastor. Nesse caso, Tiago vai colocar pontos importantes aqui para estudarmos a palavra de Deus com relação à nossa fé cotidiana, aquilo que você enfrenta no seu dia a dia. No versículo 2 até o versículo 4 do capítulo 1 de Tiago, ele vai falar os benefícios das provações. Não que Tiago fosse a favor daquilo, mas ele viu o resultado daquelas provações na vida do seu irmão Jesus. Observar a vida de Jesus vai trazer instruções e orientações que o ajudarão a viver uma vida melhor. Então, Jesus estava o tempo todo sendo aclamado, afamado e ao mesmo tempo criticado, perseguido e caluniado. Ao mesmo tempo que as pessoas amavam Jesus, elas vinham trazendo coisas para tentarem destruir a vida de Jesus. E as autoridades, a política como religiosas da época, foram as que mais perseguiram Jesus. Fizeram com que todo o ministério de Jesus fosse desconstruído. E por trás de tudo aquilo, nós sabemos que tem o diabo usando as autoridades, usando a religiosidade, usando os religiosos para tentarem denegrir a pessoa de Jesus, para que aquilo que ele falasse não tivesse credibilidade. Só que a vida de Jesus foi provada, e a Bíblia diz, dando Deus testemunho por meio de sinais e prodígios. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Tiago, observando tudo aquilo, ele escreve algumas coisas importantes para nós. Versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso significa dizer, bom dia, minha filha, tudo bem? Perdão. Sabendo, essa é a questão, sabendo, nós precisamos sabendo que a provação da vossa fé,
Olha que coisa extraordinária. Vamos falar agora de fé. Veja o que Tiago vai dizer sobre fé. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé. Então, todas essas provações que você passa têm um objetivo. Ou aprimorar sua fé, ou parar sua fé. O foco dessa provação é sua fé. Às vezes você pensa que é uma pessoa que está contra você ou uma situação que está contra você. Você precisa saber que esta provação é provando sua fé. A fé, uma vez confirmada, vai te levar para outro nível. Veja só, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, quando a fé é confirmada, e nós precisamos confirmar nossa fé, como você sabe que sua fé funciona? Pela prática, pela perseverança, pelos resultados. E ele diz, produz perseverança. Quando a fé é provada, o resultado confirmado gera uma coisa chamada perseverança. Então, muitas pessoas estão desistindo antes do milagre acontecer porque não tiveram sua fé confirmada antes. Toda aprovação que você passa vai levar você para uma aprovação. E ele diz aqui, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Olha que coisa interessante. Quantos de nós, eu não sou perfeito, mas ele está dizendo aqui que se a fé é confirmada, vai produzir perseverança. A perseverança tem uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Ou seja, Deus quer você vivendo uma vida excelente, que através da sua vida, a excelência e o bom perfume de Deus seja transferido, transmitido, demonstrado e visto. E tudo isto é conseguido quando você é confirmado na fé. Não pense que as coisas que estão se levantando contra você não têm origem no mundo espiritual. Tem sim, a origem é espiritual e não é de Deus, mas, no entanto, quando a provação vem, você tem que ter motivo de grande alegria. Quando você sabe, vamos ao exemplo, você deseja muito um suco de laranja, mas para a laranja te dar o suco, ela vai ter que ser espremida ou ser passada no espremedor. Alguém já trabalhou com aqueles espremedores? Eu já trabalhei. Então você liga ele, coloca a laranja em cima e ela extrai todo o sumo da laranja, todo o suco da laranja para te dar aquele suco delicioso. E às vezes na nossa vida as coisas acontecem para que sejam extraídos de nós uma fé que funciona. Como é que você vai saber se funciona? Pela experiência, pela prática, pela perseverança. Você já deve ter ido comprar uma lâmpada e de repente alguém pega e coloca no bocal e roda lá para ver se a lâmpada funciona. É aquela prova que faz você levar a lâmpada para casa. Então, você precisa ter grande alegria. Quando um problema se levantar, já começa a ser legal e você diz, uau, minha fé agora. Não você, minha fé. E minha fé é a fé do tipo de Deus. Deus derramou no seu coração a medida da fé. Aleluia. Você tem uma fé que funciona. Você tem uma fé que abriu o mar vermelho. Você tem uma fé que fez os céus, a lua, as estrelas, os mares, os grandes luminares. Você tem uma fé que funciona. E se você tem essa fé, que é uma medida da fé de Deus, você precisa conhecê-la. E você conhece as coisas experimentando. E essas provações não é Deus colocando doença em você, não é Deus tirando o teu emprego. E, no entanto, se for o diabo te atacar, porque essa é a diferença. Deus prova você mandando perdoar. Deus prova você mandando dar. Deus prova você ensinando a prática da palavra. O diabo tenta você, é diferente. O diabo tenta você com doença, tenta você com pecado, tenta você com orgulho, tenta você com vaidade, e aí você entende agora isso é uma tentação,
porque está tentando me tornar ser algo que eu não sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso. Uma vez que você entende que aquela provação está provando sua fé, uma vez que você é confirmado na fé, aquilo produzirá em você uma perseverança. E a perseverança tem algo extraordinário. A perseverança nunca perde para nada. Anote isso aí. A perseverança nunca perde para nada. Nada. Tudo em que a perseverança entra, ou alguém persevera, chega até o fim, consegue. E a fé precisa da perseverança. A perseverança tem uma obra completa. Ela vai deixar você maduro, ela vai deixar você experimentado. Por causa da experiência, da perseverança, você vai dizer, vai dar certo. E todo mundo diz, mas como vai dar certo? Você diz, eu sei. Então, olha a palavra-chave aqui, sabendo. Eu e você precisamos saber, nós precisamos chegar a ter essa percepção, esse conhecimento, esse sentido de tornar conhecido. Você já sabe como funciona. Você já sabe como funciona. Todo mundo olha e diz, meu Deus, será que vai dar certo? Coloquei leite demais, mas quem sabe, deixa aqui que eu resolvo. Pode deixar aqui. E você diz, meu Deus, porque ela está com toda essa confiança, porque ela sabe, ela já teve a experiência, ela já passou por aquilo, ela teve a experiência. E ele está dizendo que essa palavra sabendo significa conhecer, entender, perceber, ter o conhecimento, tornar-se conhecido. E isso é muito importante. Você sabe que a aprovação dessa fé vai produzir algo chamado perseverança. E Hebreus, capítulo 10, ele diz, tendes necessidade de perseverança. Depois que você já fez tudo, fez a vontade de Deus, você precisa perseverar para alcançar a promessa. A maior derrota na fé é a desistência. Anote isso aí. A maior derrota na fé é a desistência. Você não pode desistir. Você não pode olhar para trás. E quando você entende que a fé produz perseverança, a prova da fé produz perseverança, você se alegra. Você diz, uau, chegou a hora, vou produzir perseverança. E não, eu vou ser destruído, essa situação vai me matar. Pare de falar isso e comece a dizer, uau, chegou a hora de produzir perseverança. Tende por motivo de grande alegria quando você passar várias provações. E ele diz que a provação da sua fé, entenda que essa palavra provações, que está tão bem espalhada nesse texto, significa experimento, ou seja, testar, provar. Então, o propósito dessa aprovação dessas provações é provar. Só que por muitos anos, essa palavra prova, ela tem sido distorcida. Um ataque contra o que Deus te deu não é uma aprovação, é uma tentativa de roubo. Por exemplo, pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Então você não é tentado quando a doença vem. A doença está vindo de uma forma satânica para roubar a sua cura. É diferente. Não é provar, experimentar você. Você já experimentou um pedaço de bolo? Às vezes, você já experimentou fazer um bolo e você pega a experiência de ter feito ele e você já sabe, às vezes pelo olho, se o bolo está bom, se o bolo não está, se o bolo queimou. Pelo cheiro você sabe, porque quem não tem experiência, olha, não, deixa do jeito aí e tal. Mas quem tem experiência, quem provou, quem é experimentado, e ele está dizendo aqui, olha, quando você passar por vários experimentos, por várias provações, e eu sei, porque eu fui criado dentro da igreja, e essa palavra prova, meu Deus, estou na prova, irmão, estou na prova. E muitas dessas provas eram resultados de desobediência de pessoas e falta de conhecimento. Não era Deus provando elas, era o próprio diabo querendo roubar o que Deus tinha dado para elas. Bem,
Deus não pode tentar, nem roubar, nem tirar de você o que ele deu a você em Cristo. A Bíblia diz que ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos, que ele já te sarou pelas pisaduras de Jesus. E ele diz, meus irmãos, você tem que ter por motivo de toda alegria. Lembrando que a alegria é um fruto do Espírito que está dentro de você. Quando você passar por vários experimentos, quando você passar por várias provas, sabendo que este experimento, sabendo que esta prova da vossa fé, o que está sendo provado é sua fé. E aí você sabe muito bem, quando você compra um carro, ele já foi testado, pilotos experientes aceleraram de forma absurda, entrando em curvas de forma para testar a instabilidade. Os aviões, tem uma equipe que treina os aviões, que sobe de uma maneira vertiginosa, que faz um pouso arriscado, curvas arriscadas, coisas que nem todo mundo estaria apto, e aqueles homens estão dentro do avião fazendo todo tipo de testes, principalmente colocando ele no ar para que possa ser colocado, para ser usado pela população ou usado pelas cargas. Os testes que eles fazem em avião são de maneira absurda e nenhum neófito entra ali. Tem que ser pessoas experimentadas, instruídas. Meu Deus do céu! Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada faltando. Imagine quando chegarmos nesse nível de perfeição, de maturidade. Agora, nós sabemos que todas as vezes que enfrentamos problemas e situações, nós vamos precisar de uma coisa chamada sabedoria. Nós vamos precisar de uma coisa chamada conhecimento. Sabedoria é a habilidade de colocar em prática o conhecimento. Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o verso de número 8, tem algo muito interessante aqui para mim e para você. Se, porém, no meio dessa provação, dessa pressão que você está passando para produzir perseverança, algum de vós necessitar de sabedoria, que é a habilidade sobrenatural dada por Deus para você ter uma inteligência ampla, para você ter uma inteligência completa, para você usar de conhecimento diverso sobre diversos assuntos. Sabedoria, a Bíblia diz que ela é a coisa principal, ela já lavrou a coluna, e nós sabemos que a sabedoria era Cristo, a sabedoria de Salomão era Cristo. Essa sabedoria pertence aos homens, mas existe a sabedoria animal, a sabedoria terrena, a sabedoria diabólica e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, com certeza, está acima de todas essas outras sabedorias. Nós precisamos de sabedoria e você precisa de sabedoria. Sabedoria para como lidar com a situação, sabedoria para como lidar com o filho, com a esposa, com a família, com as finanças, sabedoria para como colocar em prática a sua fé. E ele diz, se você necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Ou seja, Deus não lança em rosto, Deus não fica dizendo, eu lhe dei sabedoria e tal. Não. E ser-lhe-á concedida. Você pede e Deus lhe concede. Agora, como é que você pede? Aí entra de novo a fé. Olha que coisa impressionante. Tiago falando de novo sobre fé. Do versículo 2 ao versículo 4, quando passar a provação, saiba, ou você precisa ter conhecimento, que o que está sendo provado é sua fé. Porque a fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança vai fazer com que você seja perfeito, íntegro e não falte nada. E aí, quando você tiver falta de sabedoria, você pede a Deus, porque Deus vai lhe dar sabedoria. E aí ele diz, mas peça, porém, com fé. Agora ele vai mostrar a importância que a fé tem para se obter algo de Deus. Você não vai obter algo de Deus se não for pela fé. É pela fé que você recebe as coisas de Deus. E Tiago vai dar uns lances de fé aqui que é simplesmente maravilhoso. Em primeiro lugar,
A fé em nada duvidando. Isso significa dizer que você precisa ter uma fé completa. Por isso que a perseverança é perfeita, para não ter dúvidas quando você for pedir algo a Deus. Em nada duvidando. E aí ele mostra por que sua fé não pode ser em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já deve ter visto que a onda do mar, uma hora está lá em cima e outra hora está lá embaixo. Então, quem está na vida da fé significa que está lá em cima. Quem está duvidando está lá embaixo. E essa fé pela qual você pede a Deus não pode estar lá em cima e lá embaixo, agitada pelo vento. Vento aqui significa circunstâncias que causam pressão. Você já deve ter lido quando Jesus diz: construa sua casa sobre a rocha, porque quando os ventos vierem, baterem com força naquela casa, a chuva cair, bater com força naquela casa, a casa não cai. Você lembra dos ventos contrários que vieram contra Jesus? E não é só vento natural aqui, são coisas agitadas pelo vento. Esse mesmo vento que tentou matar Jesus, que levantou aquela onda no meio do mar, Jesus teve que se levantar e ordenar para aquele vento ficar quieto. Você acha que o vento que Deus criou, o vento que Deus nos deu, e que através dele você recebe o oxigênio, foi feito para destruir o homem e para destruir o próprio Jesus? Tinha algo por trás daquele vento demoníaco, gerado pelas circunstâncias demoníacas, com o propósito demoníaco de destruir Jesus, seu ministério, e antecipar a morte de Jesus. Jesus se levantou antes e disse: vamos para o outro lado. Jesus declarou a fé dele: nós vamos para o outro lado. No meio, o vento contrário começou a se levantar, dar com força nas ondas, agitando as ondas para destruir e matar a vida de Jesus. Jesus se levanta no meio do mar e diz: vento, aquieta-se. Você lembra quando Pedro começa a afundar? A força do vento, até então, parecia normal. Eles mandam ir ter contigo sobre as ondas, e de repente ele vai andando sobre as águas do mar e ele começa a reparar a força do vento. Da onde veio aquele vento? Da onde veio aquela coisa? Bem, mais uma vez querendo tirá-lo. E a Bíblia diz aqui que o que duvida é como a onda do mar agitada e impelida pelo vento. E ele diz algo tão tremendo no versículo 8 e no versículo 9, que eu quero que você se desperte. Se há alguma dúvida em você, leia mais sua Bíblia, escute novamente a palavra de Deus, até que você fique convicto. Ministre para você mesmo pela confissão, repetindo várias vezes, até que não haja dúvida do que Deus te prometeu. Ele diz: não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, ou de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Perseverança é como uma linha reta, não importa se vai de encontro a algo, não se importa se vai arrodear aquilo, mas permanece, vai continuar. É a mesma coisa aqui embaixo, é a mesma coisa lá em cima, é a mesma coisa diante de um problema, é a mesma coisa diante de uma circunstância, é a mesma coisa diante de uma pressão. E ele diz: se você duvida, é igual a onda do mar, você vai ser agitada pelo vento. Uma hora você vai estar em cima, uma hora você vai estar, amém, aleluia, eu creio, vai dar certo. Outra hora, ai meu Deus, é muito difícil. Eu não sei se Deus quer me dar isso mesmo, não seja feita a vontade dele, eu já orei, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O que é que você está fazendo? Você está destruindo sua própria fé pelas suas confissões. E ele diz: nem pense. Essa pessoa que duvida, essa pessoa que está duvidando, nem pense que receberá do Senhor coisa alguma. A dúvida é terrível. Além dela danificar sua fé, roubar seu milagre, ela faz você pensar que vai dar certo, que vai acontecer, e não vai. A maioria das pessoas que não receberam o milagre ainda é porque estão duvidando
duvidando de Deus, duvidando até de sua própria capacidade. E ele diz, é ânimo dobre. Das características da dúvida é ânimo dobre. Uma hora está alegre, outra hora está triste, se alegra só com o que vê, se alegra só com o que pega, e isso não é a fé genuína. Agora, existem circunstâncias terrenas, e a Bíblia fala, Tiago, no versículo 9 até o versículo 11, fala das circunstâncias terrenas que todos nós vamos passar. Versículo 9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Está falando de uma pessoa que não tem condição financeira, pessoa que não é abençoada ou não creu ainda, ou está passando por situação onde as finanças apertaram. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura e o seu aspecto, assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Quando o homem de condição humilde está sendo atacado na sua integridade e no seu caráter, está sendo atacado pela falta de recursos para se tornar uma pessoa melhor, está numa condição melhor, ele deve conservar e gloriar-se na sua dignidade, tá? Não se glorie na pobreza. Amém, isso aqui está uma benção mesmo, eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela, não. Bem, você deve se gloriar na sua dignidade, e se você é rico, já tem fartura, se glorie na sua insignificância, não dizendo que você é um miserável, mas reconhecendo quem te tirou de lá e quem te promoveu, quem abriu a porta, porque as riquezas não duram para sempre. A Bíblia diz que quem confia na riqueza, ela fará asas para si e voará. Essas condições e circunstâncias terrenas, elas são transitórias. Ou seja, você está nessa situação humilde hoje, mas amanhã o quadro vai mudar e você vai estar abençoado com muita prosperidade. E se você que já está rico, se gloriar na sua riqueza, confiar nela, o quadro pode reverter. Então, essas circunstâncias, elas podem mudar. Quem é rico hoje pode se tornar humilde amanhã e pobre. Quem é pobre e humilde hoje pode ser milionário amanhã. Então, essa coisa da terra, ela é circunstancial e é transitória. Uma hora, uma nação está no poder com muita riqueza, daqui a pouco, um simples erro destrói ela. Outra hora, uma nação está destruída e uma simples decisão muda tudo. Faz com que pessoas queiram morar lá, trazendo segurança e tudo mais. Agora, depois que a Bíblia fala sobre essas coisas, tem uma coisa chamada a origem do pecado. Tiago traz um assunto sobre a origem do pecado que é simplesmente espetacular. Ele fala do processo da concepção do pecado. Como que o pecado é concebido pelas pessoas? Simplesmente, a maioria das pessoas pensam que são pecadoras, mas se você nasceu de novo, a Bíblia chama você de nova criatura, justiça de Deus, tendo a vida eterna e a natureza de Deus. Isso significa dizer que você, sendo uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E uma delas é a natureza do pecado. No entanto, estando na terra, nós seremos tentados a pecar. E ele fala de uma forma fantástica sobre isso. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Agora vem a provação de Satanás. E ele diz, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, viu a diferença? Tentado, provado, atacado na sua integridade. Diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. E olha, as duas palavras tentado aqui é diferente. Provação é diferente de tentado. A provação aqui significa experimentado, uma tentativa de testes, de prova. Já a palavra tentado, porque Deus não é tentado, é para ver
se algo pode ser feito. Então, eu vou tentar andar em fé. A Bíblia diz, os egípcios tentaram e se afogaram. Você não tenta andar em fé, simplesmente você anda em fé. Você não tenta crer em Deus, você simplesmente crê em Deus. Então, essa palavra tentada aqui é diferente. Ela está tentando ser algo que ela não é. Então, o diabo vai tentar você, ele vai tentar tirar você da santidade, ele vai tentar tirar você da justiça de Deus com palavras e pensamentos. Se você fosse crente mesmo, então, lembra de Jesus? Assim que ele recebe a palavra, tu és meu filho amado, veio o tentador. O que foi que ele fez? Se tu és filho de Deus. Ou seja, o diabo tenta jogar contra a revelação que Deus deu, que você tem, que você é. E ele diz, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então tire da sua cabeça que é Deus te tentando você. Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, gerado dentro de você, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Você sabe muito bem que algo para ser concebido precisa ser primeiro relacionado, né? Tem que haver uma relação, tem que haver uma transfusão de um para outro. Pode ser in vitro, pode ser físico, né? Mas o filho, para ser gerado, precisa ser relacionado. Então, precisa pegar algo que está dentro de um e jogado dentro do outro. E aí, você sabe muito bem que o pecado é mais do que só beber, fumar, farrar, mentir ou fazer essas coisas. Pecado é a natureza que está dentro de Satanás, sendo jogada para dentro do ser humano, para que Satanás se satisfaça com aquele pecado. Quando eu e você pecamos, nós saciamos o desejo de Satanás, nós satisfazemos Satanás. Por isso que você não é um pecador. Por isso que você pode resistir ao pecado firme na fé. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Apóstolo, sendo tentado demais. Cuidado. Você está sendo tentado em quê? Naquilo que você está cobiçando. Naquilo que você está simplesmente desejando. E você tem que fugir dessa coisa. E só tem uma maneira de sair disso. Tiago vai dizer, do versículo 19 ao versículo 27, ele finaliza o seu capítulo falando uma coisa que vai te deixar no sucesso da vida espiritual. A prática da palavra de Deus. É pela prática que você vai sair dessa situação. É pela prática que Deus vai intervir nessa situação. É pela prática da palavra que você vai experimentar como a palavra de Deus é fiel. Olha que coisa impressionante. Sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você precisa estar pronto para ouvir, mas também tardio para... As pessoas falam demais, as pessoas falam antes do tempo, as pessoas falam sem pensar, e ele está dizendo, demore um pouquinho para falar, escute primeiro, analise primeiro, pense sobre aquilo, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo ataque do diabo incita você a ficar irado repentinamente, desconfiado, irritado, para você falar besteira, porque o mundo espiritual é regido por palavras, tanto Deus quanto o diabo, e agirão em cima das palavras liberadas pela sua boca. Por isso, a tentativa do diabo de te tirar da fé é para você falar contrário. Toda pressão e provação e tentação que você está passando é para lhe tirar da fé, porque fé vai derrotar o diabo em todas as instâncias. Nunca esqueça disso. Esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Sua fé é a única coisa que vai derrotar o diabo. Por isso que o diabo está desesperado. Ele não quer saber se você anda em amor, se você anda em perdão, se você é uma pessoa bondosa e generosa. Se não fizer pela fé, não agrada a Deus. Tem muitas pessoas fazendo coisas boas, mas não estão andando em fé.
elas não estão fazendo, até pessoas ofertando e dizimando sem fé, elas não creem numa colheita, elas não declaram, eu estou plantando e vou colher de maneira extraordinária. Então entenda, o ataque do diabo é contra a sua fé, porque a fé derruba o diabo. Resista firme na fé e ele fugirá de vós. Você lembra de Jesus falando com Pedro? Ele disse, o diabo queria peneirar você, mas eu roguei por você, para a sua fé não desfalecer. Isso significa dizer que a fé derrota o diabo em todas as instâncias. E ele diz, versículo 21, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Se você receber a palavra, se você deixar a palavra dominar as áreas da sua vida, ela pode salvar sua alma, ela pode renovar sua alma, ela pode renovar sua consciência, ela pode tirar os paradigmas que estão aí travando você, pessoas que têm paradigmas ou pensamentos que estão embutidos no seu subconsciente, que já fazem sem sentir de tantas vezes que praticou aquilo. A palavra pode salvar você, pode tirar você disso. Tornai-vos, como é que eu fico livre disso? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Chegou a hora de praticar, meu irmão. Você já ouviu sobre dízimo e oferta, seja fiel. Você já ouviu sobre congregar, seja fiel. Você já ouviu sobre perdoar, vá lá e perdoe. Você já ouviu sobre honra, comece a honrar pai, comece a honrar mãe, comece a honrar autoridades. Você já ouviu sobre andar em amor, então ande em amor. Ele disse, não seja só ouvinte. Se você ficar só ouvindo, você está enganando a você mesmo. Você não está enganando Deus, nem o diabo, nem as pessoas, está enganando a você mesmo. Não existe coisa pior do que ser enganado. Quando eu sou enganado, quando você é enganado, a gente se irrita e descobrir que eu estou enganando a mim mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele esquece, ele olha, já esqueci. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, de novo a perseverança apareceu. Você precisa perseverar. Você não está perdendo para o diabo. Você não está perdendo para a circunstância. Você perde quando você desiste. Você perde quando deixa de perseverar. Não sendo ouvinte negligente. As pessoas estão ouvindo a palavra de maneira negligente. É como se estivesse mastigando chiclete e ouvindo uma pessoa falar. Tá. Então, não seja negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Isso concorda com Tiago 1:8, né? Com Josué 1:8, né? Não pare de falar o livro da lei. Medita nele de noite. Não pare de falar. Falar, se você falar, vai ouvir. Se você ouve, ele será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes engana o próprio coração e a sua religião é vã. Olha só o que é a verdadeira religião, pura e sem mácula para com Deus nosso Pai, é visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado pelo mundo. Lembrando que sua língua é a ferramenta que contamina seu corpo. Uau! Vamos estudar o livro de Tiago essa semana. Amanhã entraremos no capítulo 2. Tem tanta coisa aqui que vai ajudar a sua fé, que eu tenho certeza que quando terminarmos o livro de Tiago essa semana, sua fé vai estar em outro nível. Amém? Vamos confessar? Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, completamente sarado. Mais uma vez, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico e completamente sarado. Aleluia! Não esquece de confessar a palavra, não esquece de estar ouvindo a palavra, não esquece de se firmar na palavra, não esqueça de praticar
praticar a palavra. É a prática da palavra que vai produzir o resultado que você deseja. Se você quiser sair de pecado, de prostituição, de qualquer coisa que esteja você pensando que está prendendo sua vida, você tem que saber que pela palavra você foi liberto, libertados do pecado e feitos servos da justiça de Deus, libertados do império das trevas. Você não está preso a nada. A única coisa que pode prender você é a falta de conhecimento. E uma vez que você conhece o que a palavra de Deus diz, você vai viver o sobrenatural de Deus. Obrigado pelas sementes de amor, obrigado pelo Pix. Se você quiser se tornar um dos mantenedores da Conferência da Fé, você pode me procurar no inbox e pode ter certeza. Obrigado, Cláudia, 100 vezes mais por ter adquirido o nosso selinho. Que Deus abençoe você e sua família e seu ministério, uma colheita abundante. Não esquece, amanhã estaremos aqui. Convide pessoas, traga pessoas, espalhe a nossa live. A live vai ficar salva aqui, vai ficar salva lá no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser e pode ajudar pessoas divulgando. Um beijo, meu filho Eric. Deus abençoe. Olha, Deus abençoe sua vida, no nome precioso de Jesus. Que Deus possa operar milagres extraordinários nesse dia de hoje. Deus lhe abençoe. Uma colheita sobremodo excelente, no nome de Jesus.